E aí a gente faz assim mesmo, não tem problema. E é isso. Né? Depois as pessoas vão entrando. Se alguém entrar, eu aceito. Enfim. Então eu queria agradecer a professora Lorena por ter aceito o convite. Né? Agradecer aos Oh, quase 80 pessoas no grupo do LEAC. Só duas pessoas estão. oi. Agora é três, com a Isabel. E aí eu queria agradecer a você por ter aceito o nosso convite. E agora eu passo a fala para você. Você pode se apresentar, fazer a nossa abordagem do tema. Vou desligar meu Gente, microfone. tá bom. Gente, eu quero saber, é só eu mesmo que estou de vídeo, é isso? Vocês estão me De. ouvindo? Sim. Qual foi a pergunta? Se só eu que estou com a câmera. E eu? Só nós Eu não três. estou te vendo, não, Vini. Você tá pelo computador? Tô. Clica nos três pontinhos aqui no canto Hum, da tela. Tá escrito mais ah, opções. Aí você clica em mudar layout. hum, Achou? Tá Peraí. tá em português? Tá. Ah, Não sei. tá. Alterar layout. Tá. Aí tu Aí eu, clica nas que tem vários quadradinhos assim. mosaico. É porque aqui tá em inglês, não tá em português. Entendi. Entendi. Ah, vai aparecer. Tá, agora eu tô te vendo. Gente, boa noite. Eu acho que eu peguei, você falando já no começo que eu tive que sair, eu não vi. Mas eu ouvi você dizendo já que tem uma quantidade de pessoas e aqui só tinha duas, é isso, né? Você falou o que antes? Que no grupo do WhatsApp a gente tem 80 membros, praticamente. E aí Ah, tá bom. sempre vem pouca gente. Sempre normal, ainda mais online. Que isso? Então, Exatamente. eu quero agradecer o convite mesmo, porque vocês de alguma forma me salvaram, porque eu estava numa bad devido aos últimos acontecimentos, né? Que não é novidade, mas assim, né? Sempre abala de alguma forma. E reler esse texto que eu escrevi me fez lembrar o que me fez estar no doutorado, né? Então, e o que me possibilitou estar no doutorado. Então, de alguma forma, reacendeu um pouquinho a vontade de continuar a minha pesquisa, porque pesquisar é foda, né, gente? Então, às vezes tá legal, tem dia que você já não quer mais nada daquilo, e, e aí você fica num desespero e eu tenho que escrever uma tese, né? E nessa onda toda, quando você me mandou o documento do laboratório, e né, que eu vi lá que não tem toda aquela estrutura formal da academia, eu achei ótimo, agradecemos. Então, o que, que eu pensei, né? É, li de novo o quilombismo, reli meu texto, li o seu texto sobre sociedades da manhã, que eu vi que estava na programação. Então, o meu intuito primeiro seria falar um pouco do que o que me motivou e qual que é a importância que eu dou para esse documento 7 do quilombismo, né? Mas assim, de uma forma mais tranquila, porque como vocês têm acesso ao texto, né? Sei lá, a gente pode até discutir o texto, mas eu acho que é muito mais importante a gente tentar entender o que leva os autores a escrever, né? Do que, porque o texto dele a gente tem acesso aí, né? Então, o que eu penso hoje é falar um pouco as motivações que o quilombismo traz para mim e, nesse sentido, por que, que eu penso numa filosofia política afroperspectivista, né? E quais são os meus intuitos depois com ela. Então, vamos lá. É importante primeiro dizer para vocês que essa obra chegou a mim, no primeiro momento, pelo mestrado, que eu escrevi uma dissertação sobre racismo de Estado, que é um tema que eu não quero falar mais isso, eu estou assim, ó, racismo de Estado, necropolítica, falou que é morte, gente, eu estou saindo fora, né? Eu saí da minha banca dizendo, de hoje em diante eu quero falar sobre fazer viver, fazer morrer eu já não quero saber disso mais não.
E é por isso, inclusive, que eu disse que, de alguma forma, vocês me animaram, porque as pessoas só me convidam para falar sobre fazer morrer, como que o Estado mata, necropolítica, é importante, só que, graças a Deus, hoje tem muitos pensadores que falam sobre isso, então eu estou disposta a trazer o que não falam, porque é aquela lógica de ficar repetindo uma coisa, gente, que só nos enfraquece, né, enfraquece a nossa potência. E quais são, o que há para aumentar a nossa potência? Eu acho que é isso que nós, enquanto pesquisadores, também devemos fazer, né? Procurar teorias que fortaleçam o nosso existir e nos inspirem a continuar, porque o que está dado, como o próprio Abdias vai falar, né, no acervo do passado, são tudo que busca nos despotencializar, né? E aí que eu encontrei no quilombismo uma proposta, né, de, como ele fala, né, de ciência histórico-humanista, mas eu compreendo ele enquanto uma proposta de filosofia política, em que nos possibilita encontrar, no maior acervo do passado, que é o quilombo, perspectivas outras, né? Outros modos de vida, outros modos de sociedade, em que a gente possa viver plenamente, em que o fundamento principal seja a busca da nossa felicidade, né? Que é uma coisa que parece que é tão estranha para o povo preto, né? Buscar a felicidade, parece que é um tema que nunca aparece, né? Como que o povo preto é feliz? Né? E eu não falo reduzir a gente em escola de samba, em carnaval, essas coisas, mas estar feliz, né? Isso a gente também merece, isso faz parte do nosso viver, por mais que não falem, né? Então, lendo o quilombismo, eu entendi que a partir dele eu poderia tentar construir um texto, né, em que eu conseguisse sistematizar o que o povo preto fez para se manter vivo até hoje, que é a minha grande questão, né, depois do doutorado. Já que eu entendi como que o Estado faz para nos matar e entendi que isso é um processo histórico, como que o nosso povo, o que o nosso povo fez para conseguir se manter vivo? Que é essa a grande questão. Né? Porque se existe um histórico de genocídio, também existe um histórico de resistência, porque a gente está vivo até hoje, né? Mas o que aconteceu? Porque esse outro lado da história a gente não tem acesso. E é muito doido como eu cheguei nisso, porque eu precisei ir para um quilombo, voltar do quilombo sem entender nada ainda do que eu tinha feito lá, reler o quilombismo para entender que era o quilombo o primeiro lugar que possibilitou a gente se manter vivo diante desse histórico de genocídio. E daí, né, eu escrevi o meu projeto de doutorado e consegui estar na UFRJ hoje, pensando em um projeto alternativo de sociedade, né? A minha grande questão é tentar entender. É possível pensar outros projetos de sociedade através desses povos que são historicamente vítimas do genocídio? Porque me instigava muito ficar pensando, será que a população preta não tem um projeto de futuro? Nunca teve um projeto de futuro? Será que o nosso povo não tem um projeto de sociedade e Estado? Porque, como eu sou da filosofia política, me irrita ficar lendo lá Platão é repúblico político, né, Aristóteles, a galera aí da branquitude projetando, dizendo como é e tem que ser, e a galera do sul, e a galera preta, e a galera indígena, e a galera colonizada, não tem um projeto de sociedade? Não tem, né? E se tem, que é o que eu sempre acredito, por que que é tão, né, negligenciado dessa forma? E isso é o que me motiva até hoje, né? E aí, ao ler o quilombismo, que é o que me motiva a escrever esse texto, eu entendi nele, né, através do Abdias, que nós temos sim um projeto de sociedade. E hoje eu tenho essa versão aqui, né, de 2019, mas até então eu trabalhava com a versão de 1980. Então, lendo o quilombismo, eu fui compreendendo como que a gente poderia, da filosofia, trazer essa obra
para conceituá-la enquanto uma filosofia política afroperspectivista, ou seja, né, um pensamento sobre organizações sociais através da perspectiva negra e indígena. Né? Eu escolhi a afroperspectividade justamente por ser uma perspectiva que amplia e considera muitos territórios epistêmicos e, sobretudo, por ser uma alternativa, como diz o Renato Nogueira, que busca demonstrar alternativas e caminhos possíveis que a gente não tem acesso. Né? E aí vem a minha questão: qual seria uma filosofia política possível, né, que contribuiria num projeto ou outro de sociedade? Que é isso, né? E é a questão que eu quero também conversar com vocês sobre como vocês pensam o futuro, porque eu gosto muito de um filósofo que você provavelmente viu na citação aí, que é o Nguyen, que ele vai falar que o futuro não é uma relação com o inexistente. A gente tem essa coisa de que o futuro está longe, mas o agora já foi futuro, né? O ontem já foi futuro, o futuro é o agora, o futuro é o presente sempre. E todos eles, tanto o presente quanto o futuro, estão sustentados no passado. E aí vem o quilombismo dizer para mim, né, para nós, que a importância da gente pensar a população preta, pensar uma sociedade futura, buscando no passado o que é útil e positivo. Que eu acho que se tem uma coisa que é a minha maior inspiração nesse documento, é quando o Abdias fala isso, a busca no acervo do passado do que é útil e positivo, principalmente o que é positivo, né? Porque o que não é positivo está aí no acervo que a branquitude deixa para a gente, né? Querer dizer e dizer N coisas para tentar nos enfraquecer. E o que é positivo não existe. Então, quando ele fala para a gente, olha, é necessária, a negritude tem um projeto de futuro, né? É necessário pensar o que a gente quer e o modelo de sociedade que a gente quer, mas o nosso melhor acervo para entender como é possível uma sociedade onde haja, de fato, uma liberdade, que a gente possa, né, alcançar a felicidade, é necessário ver isso no acervo do passado, né? Como que os nossos ancestrais viviam. Porque, e eu falo sempre a questão do positivo, justamente pela questão da reontologização, né? Porque o que há no acervo negativo é todo aquele histórico de tentar o quê? Nos desumanizar, né? E isso é uma grande questão, pensando na esfera política, como a Gisele mesma aponta, a construção pejorativa do negro, né? Para quê? Para não nos considerar cidadãos, para que a gente nunca esteja dentro dessa esfera política e, sobretudo, correndo o risco deles serem governados por nós, né? Que aí é o grande medo da branquitude, ser governado pela população negra. Então, para isso, se antes, no acervo do passado, ele sempre colocava a gente como uma passividade, que o preto nunca lutou para sair, que é isso que me irrita muito, e não é à toa que eu estou na filosofia política, esse ranço da passividade do povo preto. Ah, mas o povo preto foi escravizado por que quer? Porque é isso que aparenta no livro didático, quando aparece lá simplesmente o Quilombo dos Palmares como um lugar ali que eles fugiam, mas que não mostra o potencial do que foi aquele quilombo. Do quanto aquele quilombo, dentre outros, por exemplo, os quilombos de Minas Gerais, de fato, infernizaram a vida da galera da República, né? Enfim, né, do nosso passado aí. E isso eles não contam. E por que não contam? E é sempre essa questão para mim. Por que não contam o que aconteceu, o que a gente fazia, né? E sempre esse questionamento me motiva a investigar por quê. Esse não contar simboliza alguma coisa, né? E infelizmente, ao mesmo tempo que simbolizam um grande potencial nosso, há uma dificuldade enorme, porque por mais que você leia referências bibliográficas sobre quilombos, por exemplo, a organização política é um fator que os historiadores comumente não conseguem registros para a gente poder tentar entender como seria um projeto, como foi um projeto de sociedade, como era a organização social em si, né? A maioria das obras tem essa dificuldade porque não há registros. A maioria dos registros sobre os quilombos são registros de pessoas que queriam nos destruir, né? Então, vagamente, a gente consegue ter aspectos positivos,
e fora do senso comum da literatura sobre quilombos, né? Mas, enfim, no moral da história, como eu vejo, né, o quilombismo, para mim, quando o Abdias traz a necessidade da gente resgatar a nossa memória, é um dos principais fatores, e não é à toa que ele começa sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente resgatar a nossa memória, demarcando que a nossa memória não tem que ser resgatada do século XV para cá. A nossa memória é muito antes, muito anterior, né? E, ao mesmo tempo que ele demonstra a luta da elite para tentar apagar e nos afastar dessa memória, né? Porque a branquitude é foda, ela não quer, e ela não quer não é à toa. Eu acho que isso sempre tem que ficar latejando na nossa cabeça. Não é à toa que a branquitude não quer que a gente tenha acesso ao nosso acervo histórico, positivo, né? E, enfim, mas não tem como negar que ela tem um poder lascado, né? Porque uma vez que ela nos negou esse acesso à nossa memória, o povo preto, de fato, não acredita num outro projeto de sociedade, né? Em que ele não vai ser escravizado, empregado doméstico, ou seja, que a gente não vai estar, nós não estaremos nos postos que a branquitude sempre colocou, porque parece, de fato, um sonho impossível, né? Sair dessa condição de favelado, de subalternizado, porque é muito forte, né? Falar de governança é falar disso, desse poder de domínio, e principalmente o domínio ideológico, e aí eu lembro muito do Steve Biko, porque dominou o ideológico, gente, infelizmente domina o resto. E não é à toa que o resgate da memória é a grande questão todos os dias, né? Tanto que lá no finalzinho do livro ele prega sobre a Semana da Memória, né? Porque é isso, a gente precisa lembrar de quem fomos, lembrar de quem somos, né? O tempo todo, porque senão a gente sempre continuará sobre as rédeas da governança da branquitude, né? Que não seria um problema se o objetivo dela não fosse nos explorar, né? Mas como infelizmente, não tem acordo. Não tem acordo. Enfim, acho que são muitas coisas, mas eu acho que o que me cabe aqui é entender, conversar com vocês um pouco sobre, a partir disso, né, das discussões que o Abdias traz no quilombismo, como eu demarco novamente, a questão do resgate do que é útil e positivo no acervo do passado, a demonstração de que o povo preto tem um projeto de sociedade que é totalmente contrária à sociedade capitalista, é anti-imperialista, antirracista, dentre tantas outras coisas. E a necessidade que ele aponta do povo preto ter uma ciência que formule sistematicamente, consistentemente, a nossa praxis é o que me traz, né, e é o que mais me impulsiona, estimula, ter essa obra como base para mim, porque foi através dessa ideia de formular, a necessidade de formular teoricamente, né, uma ciência, um campo que sistematizasse a nossa história, que foi daí que eu comecei a conceituar uma filosofia política perspectivista. Porque, para mim, a filosofia tem uma responsabilidade enorme nessa história toda, né? Não é à toa, porque foi ela que lá assinou a nossa desumanidade, a nossa inferioridade intelectual, né? A nossa não história do continente africano não ter história, tá? Essa galerinha toda aí assinando. Então, ela também tem uma grande responsabilidade, na toa que eu convoco ela, para vir hoje resgatar, né, e sistematizar essa história que já existe, enquanto uma filosofia política, para demonstrar que o povo preto tem sim um projeto de sociedade. E, quiçá, não é ele um projeto de sociedade que pode, de fato, nos tirar desse caos necropolítico que todo mundo vive, se de fato a gente quer bem viver. Essa é a minha questão. Porque, uma vez que a filosofia política pode resgatar esses projetos de sociedade indígenas, né, dos povos colonizados como um todo, nele, a gente, nessa empresa, a gente tem a possibilidade de encontrar outros projetos de sociedade, né? Que não é tão estranho, porque um dos nossos projetos está sustentado no comunalismo, né? No comunalismo africano. Então, assim, que não é muita novidade, inclusive, esse texto saiu de um curso que eu fazia, onde a base era o anarquismo,
né? E aí eu apresentei o quilombismo para o professor, e para ele conhecer, e foi o que ele disse, ele falou assim, Lorena, eu vejo muito do anarquismo aqui no quilombismo, né? Porque apesar do Abdias denominar enquanto o Estado Nacional Quilombista e o anarquismo ser contra, né, o Estado e todas as formas de autoridade, as descrições de como seria esse Estado é muito similar à proposta original do anarquismo, né? A questão do comunalismo, do anti-autoritarismo, não é à toa que no ABC lá do quilombismo, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a autoridade, o autoritarismo, né? Então, pensar um projeto de sociedade comunal em tempos necropolítica de neoliberalismo extremo, como a gente pensa, é muito revolucionário. Não é à toa que, apesar desse texto ser escrito há muitos anos, parte do movimento negro não conhece esse documento 7, não conhece esse projeto político que o Abdias propôs, né? A gente conhece muito do Abdias hoje pelas políticas que ele já reivindicava há muito tempo, né, que agora nos anos 2000, as políticas de ações afirmativas, nós conseguimos implementar algumas, mas isso é uma discussão que ele já vem há muito tempo demarcando nos seus escritos, que a gente não pode negar, mas é estranho isso também, do povo preto também não conhecer esse texto, né, enquanto um projeto de sociedade, porque a gente vê muito o Abdias marcado enquanto artista plástico, né, porque ele é mil coisas, um político em si, mas o pensamento político que ele construiu em si, a gente não tem muito acesso, né, a isso. E aí a gente tem que ver como que as estratégias da branquitude influenciam, inclusive, nesse modo de nós mesmos não... Por mais que a gente conhece esse político, intelectual, entre tantas coisas que o Abdias foi, a gente não conhece muito dos seus escritos políticos, mas sim muito dos seus escritos artísticos, né? E o genocídio do povo preto também. Ou seja, mas sempre pensar como sair dessa, textos que nos mostram como sair dessa, a gente raramente tem acesso, inclusive dentro do movimento negro. Por quê? Eu entendo. Nossa pauta, em primeiro lugar, nos manter vivos, gente. Mas não adianta somente a gente falar sobre genocídio, falar sobre necropolítica, e não pensar sobre propostas de fato, estratégias de fato, de projetar uma nova sociedade. Não tem como não pensar em sociedades do amanhã, entendeu? Não tem como. A gente precisa, de fato, pensar como que a gente quer viver. Se a gente quer viver, ok, é a nossa primeira pauta, mas como que a gente quer viver? Porque a gente não adianta só viver nesse mundo necropolítico do jeito que está. A gente tem que pensar como a gente quer sair dessa, né? E aí, para mim, de fato, é o movimento Sankofa, é olhar para trás e entender como que o nosso povo sobreviveu. Como que eram as organizações quilombolas, né? Aqui, né, a base do Abdias é o quilombismo, mas a gente não pode deixar de olhar as aldeias indígenas. Dentre tantas outras formas de organização do povo preto, né, que se denomina de tantas outras formas. Quando eu fui no quilombo, por exemplo, a senhora que me hospedou lá, ela disse para mim, há pouco tempo, minha filha, que a gente se considera quilombola, porque a gente sempre viveu assim. Depois que eles vieram aqui demarcar, que a gente começou a usar esse título. Entende? De fato, é uma praxis de vida, é um modo de viver, né, negro, de resistência que possibilitou o nosso povo preto estar vivo até hoje. Né? Então, esse movimento de olhar para trás, resgatar isso, sistematizar e apresentar enquanto um projeto de sociedade é o que eu acredito que a filosofia política afroperspectivista pode fazer, né? E que deve fazer, inclusive é o que eu pretendo fazer na minha tese. Como será? Veremos daqui a 3 anos, né? Mas, enfim, de uma forma bem geral mesmo, eu acho que são essas considerações que eu queria fazer, porque o resto é muito de detalhe, minúcias do texto, Vinícius. Então, é isso que eu deixo em aberto e vamos conversar agora, eu acho. Deixa eu só fechar a porta aqui, para não fazer barulho. Tá bom. Eu vou deixar, então, o pessoal comentar primeiro, né? Porque se eu for comentar,
Enquanto entusiasta das sociedades da manhã, eu vou ficar aqui falando pra você. E aí eu queria que as pessoas comentassem antes de eu colocar algumas questões. Inclusive a gente. Inclusive, o meu texto foi o texto da última discussão. E ele Ah, tá bom. estava. Porque o caminho que eu pensei, né, para fazer na minha parte da mediação é exatamente de fazer essa transição, da gente começar com necropolítica, tentar entender quais são as problemáticas disso, e aí a gente vai compreender as categorias do Mbembe, inimizade, etc., para a gente chegar, de fato, ao que a gente quer chegar, que é ao quilombismo e a projetos, e a novos projetos de sociedade. E aí, por isso que eu te convidei, porque eu acho que o seu trabalho é essencial nesse sentido. E aí, eu vou deixar, então, que o pessoal comente, e depois eu comento. Eu tenho muitas questões com isso. Tá bom. Bora lá, gente. Sem drama. Vocês não entenderam o Pode texto, não falar, entenderam gente. o texto, porque cada vez que a gente escreve é uma forma diferente, né? Hoje eu olho e falo assim, nossa, precisava ter melhorado isso, precisava ter melhorado aquilo, mas escrever é perene, né? É eterno. Cada leitura a gente vai se construindo, desconstruindo, pensando diferente. Cada vez que eu leio o quilombismo, eu enxergo outras coisas, né? Enfim, mas é a vivência também. Vocês estão com vergonha? Gente, não precisa perguntar, não. Então, só abre o Então, microfone e pode bom, falar. então eu vou fazer uma pergunta. Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta. Posso. Vai. Deixa eu ver. Passa, Bruna. Oi, não, eu ia fazer um comentário sobre a praxis mesmo, a prática dessas sociedades, sabe? Porque, assim, eu me identifiquei muito enquanto você foi falando que eu estava nos momentos de pesquisa anteriores tentando entender necropolítica, enfim, estudando. Eu estudo bastante especificamente encarceramento e questões de abolicionismo, etc. E eu estou nesse ponto que eu quero saltar para o futuro, para pensar o futuro, sabe? E pensar no futuro como teoria e como prática, que é muito importante. Eu queria só deixar essa dúvida, porque eu ainda não sei exatamente qual caminho que eu vou percorrer, assim, enfim, muitas inquietações. Era só esse comentário mesmo. Olha, pensar o futuro enquanto teoria e prática e qual caminho seguir é o meu drama da tese também, né? Porque, sobretudo, na filosofia, você é de qual área? Ela é do direito. Microfone, eu acho que o microfone. Oi, desculpa, desliguei. Eu sou do direito. Ah, tá bom. Porque, por exemplo, fazer um trabalho em que eu analise a prática, por exemplo, organizacional dos povos quilombolas, eu tenho um grande risco do meu trabalho, por exemplo, ser reconhecido enquanto um trabalho etnográfico. Na filosofia, a gente tem um problema muito sério de lidar com a realidade. E é um desafio grande para mim, foi desde o mestrado, de trazer uma questão atual e pensar que esse modus operandi enquanto uma questão da filosofia, que, na verdade, não é que a filosofia em si tem um problema, mas a tradição filosófica tem esse problema, porque eles colocam a metafísica tão aqui, né? Então, as coisas abstratas tão aqui, que quando vai pensar o real, ele acha que é das ciências sociais. E não é isso que os filósofos, principalmente os filósofos antigos, demonstram para a gente, né? Só que isso é uma luta dentro da filosofia. Acredito que não é uma luta dentro do direito, mas quando eu sempre penso assim, caraca, gente, como é que eu vou agora? Porque a minha ideia agora é começar a fazer uma filosofia que vai a campo,
né, como eu fui a primeira vez no Quilombo, a minha ideia é voltar, porque se nas literaturas... Gente, eu estou com um punhado de livro aqui sobre Quilombo, que eu consegui comprar e adquirir aí. Mas no punhado de literatura que eu tenho, a gente não consegue encontrar livros que sejam a base, seja organização política, entende? Porque isso não era escrito, isso não era do interesse do povo, o interesse de quem, né, que a gente tem documentário é destruir. Então a gente não tem acesso a isso. Falei, pronto, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que começar a ir para o Quilombo, começar a viver por ali e tentar descrever aquela prática de uma forma filosófica política. Vai ter que ser assim, se a gente, de fato, quer criar uma teoria, né, como o Abdias vem falar, uma ciência histórico-social em que sistematiza essa prática nossa. Porque a gente está numa era em que nós somos a geração que vai construir essa história, né? Eu sempre fico pensando nisso, e era uma coisa que eu queria comentar. A dedicatória desse livro me arrepia todas as vezes que eu leio. Porque, para mim, é como se o Abdias estivesse falando para mim, né, que ele dedica esse livro aos jovens, né, que vai lutar para que esse racismo não aconteça mais. E aí, toda vez que eu leio isso, eu falo assim, caraca, a geração do Abdias, de Lélia, de Beatriz, foi uma geração de falar assim, existe um problema. A nossa geração é descrever sobre esse problema e pensar como sair desse problema, né? E, então, vai ser difícil mesmo, como ele fala. Como ele fala, a ciência que o povo preto precisa é uma ciência que sistematize e que, de fato, esteja voltada e a favor dela. A gente vai ter erro? Vai ter erro. Sim, como a gente está vivendo as consequências dos erros da tentativa da branquitude de escrever a ciência dela. Então, a gente vai errar. A gente vai errar. Eu tenho fé nisso. Em que a minha tese, por exemplo, não vai ser sei lá o quê. Aí o Capital do Marx, que orientou por muito tempo o pensamento político, mas também a gente precisa entender que ele tem os limites dele. Eu tenho consciência que não vai ser isso, mas eu tenho consciência que é a minha função, né, enquanto aquela história da primeira geração, né, que estuda, que forma, que tem a capacidade de frequentar esse campo teórico, né, e científico, esse campo ideológico que é tão poderoso. É a minha função trazer para o meu povo o que há de positivo, o que há de inspirador para a gente poder viver bem, né? É isso, a gente vai errar, vai ter as nossas limitações do nosso tempo, né? Do nosso acesso, mas é o que a gente pode fazer até agora, né? E eu vou te falar, é caminhando que se faz o caminho mesmo. Não tem receita, né? Pelo menos por enquanto, como a gente está nessa geração de abrir a porta para essa nova forma de produção científica, não tem receita. É arriscando mesmo e botando fé. E indo. É isso. É isso aí. Quem ia falar? O Alan queria falar. Seu microfone está desligado, Alan. Não, consegui ativar. Você coloca essa questão do quilombismo como uma questão de um projeto futuro. E aí, isso me fez pensar no que está nessa disputa que está tendo agora entre o movimento que está se pretendendo levantar aqui no Brasil é antirracista ou antifascista. Né? E aí, isso daí, eu percebo que tem, quando a bandeira antifascista ela toma a frente da antirracista, fica parecendo que a população negra ela não tem um projeto político de sociedade, de organização. Mas aparece um pouco na sua fala, principalmente desse olhar que a branquitude tem sobre a gente, desse medo de ser governado, né? Eu acho que isso é muito forte. O Haiti ainda, a lembrança do Haiti ainda é muito presente, eu acho que na memória das pessoas, ainda hoje. E fica parecendo que a gente não tem um projeto, não se discute esse projeto, e parece que sempre a alternativa ao capitalismo, ao neoliberalismo, é sempre o marxismo, o socialismo,
E nunca há uma outra possibilidade, uma possibilidade de caráter negro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você percebe essas disputas, e como é que a gente pode estar apresentando esse projeto e essa pauta dentro dessa discussão. Porque eu penso que pensar quilombismo é pensar a luta antirracista, antifascista, Anti-imperialista. antilatifundiária, anti-imperialista e anticapitalista. Então, acho que o quilombismo ele consegue abarcar todas essas outras questões. Né? Mas como é que como a gente pode estar trazendo isso como pauta e agenda, né, nessa disputa que a gente precisa tomar política mesmo, de estar pensando na sociedade, estar pensando principalmente uma democracia. Né? Hoje, Katiuska, ela colocou isso, discutindo, ela fez uma postagem falando isso, que modelo de democracia a gente quer fazer. Esse modelo de democracia que a gente tem, né, que a gente está com medo que esse fantasma do fascismo tome controle, ele mata a população negra, né? Como você bem falou, você não quer falar sobre morte, né? Então, as pessoas pautam, né? E, assim, eu tenho muitos amigos de esquerda que vêm falando, mas a pauta tem que ser antifascista, porque se o fascismo tomar controle, vocês, negros, não vão ter nem condições de arquitetar e tentar disputar o que vocês querem. Já não temos. E aí eu falo para ele, mas a gente morre no Estado fascista, mas a gente também morre nesse Estado democrático que vocês estão defendendo. Né? Então, o que a gente quer discutir é um outro modelo. E aí você traz o quilombismo, eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse contexto, e aí como o quilombismo ele pode ser importante nessa disputa de narrativa que está acontecendo agora. Massa. Antes de pensar como ele pode ser importante, eu acho que, de fato, o nosso povo preto não sabe que tem um projeto de futuro. Infelizmente, é assim que eu vejo. O nosso povo não sabe que tem um projeto. Né? Sempre nas nossas discussões, e aí eu lembro muito do autor Kwame Ture, o pan-africanista, não sei se vocês sabem, já leram, e aí eu lembro muito dele falando da questão da organização, mas antes de tudo a gente precisa saber o que quer, né? O que a gente quer? Eu tenho entendido que a pauta do movimento negro a gente quer se manter vivo, o genocídio é a nossa pauta, né? Só que eu não vejo que um projeto de futuro é a nossa pauta. Não vejo que ele esteja concomitante a isso, né? Acabar com o genocídio. Mas, para além de não ver, é isso. Eu não acredito que o nosso povo pense em um projeto de sociedade. Nós não somos estimulados a pensar num projeto de futuro. A gente está tão acostumado a ser governado que a gente pensa até em mudar o sistema político. E esquece do econômico, porque acha que também não é possível viver sem capitalismo. Né? Eu tenho discussões ferrenhas direto com o povo, porque eles acham que é impossível viver sem capitalismo. Né? Mas é aquela velha história de achar que o comunismo é todo mundo deitado na rede, sabe esse rolê? Que é proposital para que a gente não mude. E, enfim. Então, é triste, mas eu penso isso, a gente não pensa num projeto de sociedade, a gente se coloca sempre nesse lugar de governado, não de a possibilidade de governar um dia, né? Tanto que a gente vê isso na nossa prática pessoal, afetiva. A gente pensa em conseguir um emprego, não em empregar. Né? Infelizmente, a gente tem um ranço ainda muito forte de colonizado, de ser governado. Né? E é por isso que a descolonização mental é um processo muito importante. Para a gente começar a entender que a gente é agente político, a gente é condutor da nossa história. Que a gente não tem que obedecer sempre, a gente não tem que governar sempre, a gente não tem que esperar sempre. A gente deve agir. Que, inclusive, a gente age, mas não tem consciência de quando a gente age. Né? E, então,
Não vejo que nós tenhamos consciência, né, e que projetamos um futuro. Não vejo que isso ainda existe, que aconteça. Não estou dizendo que não exista, gente. Só não vejo que isso esteja tão evidente assim no pensamento da galera preta. Sair desse status de governado e projetar, né? Deliberar também. E não à toa, por isso sempre que as outras bandeiras sempre têm mais força do que a nossa. Porque, através da dominação ideológica, eles conseguem nos fazer querer achar que é necessário combater o fascismo antes de qualquer coisa. É a mesma discussão do Marx de que a classe é a razão. A raça nunca vai ser um problema para eles. Nunca vai ser um problema. Que é o que você mesmo fala para o seu amigo, né? Se num modelo fascista a gente vai morrer, não vai nem ter possibilidade, no democrático, liberal, como a gente está vivendo, também. A gente continua morrendo, né? Então, por que sempre o fascismo, o marxismo são bandeiras que têm, né, sempre mais força e vez? Né? Por que um anarquismo, que é uma teoria própria da branquitude, não aparece? Né? A gente pensar, se quilombismo não aparece, né? Se anarquismo não aparece, quiçá quilombismo. Então, assim, por que isso? Porque a branquitude sempre acha que ela sabe o que é melhor para nós. Né? E como é ela que domina todas as governanças social, ideológica, política e tudo mais, ela induz, né? E uma vez que nega a gente a ter um acervo histórico coerente e sensato, que é a única teoria que existe acessível que pode salvar a humanidade, que é esse o lance, né? Pode salvar todo mundo. Mas ela não vai falar, né, que lá na teoria do Marx, uma ditadura do proletariado é uma questão problemática. Ela não vai falar isso. Por quê? Porque, antes de tudo, ela está pensando no controle e acha que ela sempre sabe o que é melhor para todo mundo. E a gente tem que entender que isso também significa que essas teorias que a branquitude, sim, sobretudo marxista ortodoxa, levanta, a gente tem que entender que é uma forma de, mesmo a gente mudando o sistema econômico, dela mantendo o controle. Esse é o problema. Não estou dizendo que não é uma teoria válida. Eu estou dizendo que, do ponto de vista racial, é uma forma da branquitude se manter no controle. Não é por isso que ela não abre mão. Ela compreende que esse modo neoliberal, né, tá ruim, é para todo mundo, inclusive para ela, que ela precisa mudar esse sistema muito louco que a gente vive. Mas como que ela vai mudar isso, buscando uma sociedade onde a gente possa viver melhor, mas que ela mantenha-se ainda no controle? E essa teoria é excelente. É excelente. Porque a gente está discutindo uma questão, além de narrativa de poder, de disputar o poder. Então, a ditadura do proletariado, a galera que vai estar lá em cima, vai continuar sendo a branquitude. Né? Então, não tem como pensar que por que essas bandeiras sempre estão à frente, uma vez que elas que dominam a mídia, né, as escolas, todas as nossas formas de acesso ao conhecimento, que para a população negra já é bem, né, problemática, a gente sabe. Então, uma forma de apresentar que eu penso, porque essa era a minha grande preocupação, como que eu vou fazer com que esses outros projetos de sociedade que já existem cheguem, né, sobretudo no nosso povo, porque, sim, eu penso numa teoria, né, que possa chegar a todas as pessoas, sim, mas antes de tudo eu penso no povo preto e no povo indígena, para além de uma questão de representatividade, do nosso povo ter consciência do que a gente já produziu, da força que a gente tem. Essa é a minha questão, da consciência do nosso poder, do nosso valor e da nossa agência política, né, da nossa potência política. Por quê? O momento que a gente entender que a gente só está vivo porque a gente sabe fazer política, já vai começar a mudar muito. Mas como é que a gente sabe fazer política? Aí a gente olha no acervo do passado. Fala, caraca, olha como é que eles conseguiram. Né? Gente, não tem como... Agora eu esqueci o nome do Mackenda. Não tem como pensar, por exemplo, como foi possível a Revolução do Haiti, sem pensar na sabedoria, né? Eu vou lembrar o nome até no final, do cara que entendeu o quê? Vou usar as ervas e vou começar a envenenar a galera.
a gente vai começar a enfraquecer a branquitude por todos os meios necessários. Lembrar de Malcolm, que já está aqui, mais do lado de nós, mas e antes de Malcolm, né? Enfim, mas como apresentar isso? A minha alternativa no momento é onde eu tenho acesso, né? É onde eu posso estar. E onde eu estou hoje é disputando uma narrativa dentro de uma faculdade de filosofia totalmente racista. E é ali que é o meu jeito de apresentar. Porque a minha intuição, por exemplo, é possibilitar que a minha tese vire um livro didático para o ensino de filosofia política. Porque é a única forma que eu vejo de outras teorias políticas começarem a fazer parte do imaginário social, uma vez que ela vai fazer parte do ensino médio, né? Só que, e quem não está na escola, Lorena, como que a gente vai fazer? Vivendo, a gente vai entender e vai criar técnicas, porque eu não sei, gente, eu não sei, eu só sei que nesse momento, eu só penso assim, onde eu estou, e onde eu estou efetivamente, na universidade, então, eu tenho que fazer essa teoria ser obrigada a estar ali. A gente já tem uma lei que apoia, mas a gente não tem material, por exemplo, dentro da filosofia, que eu possa fazer com que esses conhecimentos façam parte, né, do ensino de filosofia política, né? E, por exemplo, o quilombismo já existe há muito tempo. Lorena, não há nada de novo trazer essa teoria, porque ela já existe, mas ela não existe apresentada enquanto um pensamento filosófico político. Então, ela nunca vai chegar na universidade, no curso de filosofia, se eu não conceituar ela enquanto pensamento filosófico político. São estratégias que a gente tem que começar a entender o jogo e jogar. E jogar. E assim eu vou fazer com Garvey, e assim eu vou fazer com todos que eu conseguir, né? Não defendendo nenhuma, porque eu acho que, enquanto pesquisadora, a minha função é dar acesso, né, a tudo que a gente já produziu e que pode servir enquanto inspiração para uma sociedade do amanhã. É isso, né? Porque senão a gente fica só limitado, né, em acreditar que a bandeira tem que ser antifascista e aí tem que ser o marxismo, a via metodológica, senão a gente nunca vai conhecer um quilombismo da vida, né, dentre políticas do amor, a gente não vai conhecer, né, se nesse espaço. E é isso, gente, é aquele trabalho de formiga mesmo, você aqui, eu trabalho aqui na padaria, eu vou começar a tentar trazer essa discussão aqui através de uma discussão de receita, eu sei lá, né? Eu fico pensando nisso. Como colocar isso na agenda? Assim, vejam bem como eu vou dizer. Eu acho que, de uma forma muito responsável, a gente tem que começar a mediar o quanto a gente tem que falar de morte e o quanto a gente tem que falar de projeto de sociedade. Não estou dizendo que a gente não tem que dizer que a gente tem consciência que o nosso povo está morrendo. Mas se a gente só falar de morte, a gente não vai andar para frente. É isso que eu penso. E eu acho que, inclusive, para a nossa saúde emocional. Eu não aguento mais, não é à toa, gente, que eu não falo mais de racismo de Estado, eu não quero mais falar de necropolítica, eu não quero mais fazer análise do Floyd, eu não quero mais, porque isso me adoeceu, né? Me adoeceu pela consciência da incapacidade, da impotencialidade que eu tenho de transformar isso num minuto, né? Então, como eu não vou transformar isso num minuto, eu preciso pensar em como tentar transformar isso no decorrer. E escrevendo sobre projetos positivos, né, sobre mundos habitáveis, para o povo preto, para o povo indígena e para todo mundo, de um modo geral, né? Então, para mim, para colocar isso na agenda, é responsavelmente equilibrando o falar sobre genocídio e falar sobre projeto de sociedade, né? E uma coisa também que é importante a gente pensar, sempre nessas discussões do qual bandeira, se é antifascista, se é antirracista primeiro, é entender e fazer com que a galera que defende tanto esse sistema democrático, entender que a democracia que a gente vive também é mais uma aristocracia do que uma democracia. Né? Uma democracia onde que, de fato, é o governo dos melhores, já começa na eleição. A gente pode pensar isso na grande discussão que foi colocar o Lula como presidente. Qual que era a discussão? O cara não tem formação, não sei o quê. O nosso modelo democrático é um modelo aristocrático de governar. É a lógica dos melhores que tem que governar. E quem serão esses melhores sempre, gente? Esse modelo de democracia que a gente vive é cilada.
Isso não é o conceito de democracia em si, o governo do povo em si. Não é. Então, desconstruir também esse modelo de democracia que a gente vive é um dos primeiros passos, para a gente fazer com que todos compreendam que esse modelo democrático, né, e assim como o fascista, não servem para a gente. E ele é uma coisa que não serve, não é só para a gente, povo preto, não. É para a maioria da galera, porque essa aristocracia, essa branquitude que de fato governa é muito pouco, gente. Né? Esses brancos que acham que é rei só porque é branco, tem que entender que não é, não. Né? E que esse sistema também não é bom para ele. Né? Enfim, são essas considerações que eu queria fazer. Como é que ele chama? Alan? É Alan que ele chama? Alan, e só para terminar, lembrei. Então, porque enquanto eu acho que a gente não trazer essas questões, nunca o quilombismo vai aparecer enquanto uma proposta que de fato contemple tudo que a gente precisa, sabe? E assim, não é que ela vai salvar o mundo, mas a gente tem que entender que a teoria regula a nossa realidade, né? Porque o povo fica muito assim, nossa, mas as ciências humanas, a gente tem que entender que é as ciências humanas que solidificou tudo, né? Eu não sei qual que é a sua área, mas enfim, estou defendendo aqui a sardinha. A gente tem que entender que as ciências humanas é que solidifica tudo. Foi ela que tornou possível o racismo científico que está entre nós até hoje, por exemplo. Então, o campo do pensar é o nosso maior poder. Enquanto a gente não trouxer essas discussões para fazer a branquitude pensar, inclusive o lugar dela e o sistema que ela defende, enquanto a gente também não trazer do âmbito que a gente está, enquanto professor, esses outros projetos de sociedade, esses outros pensadores e teorias políticas, quilombismo, por mais que seja uma grande, né, teoria que a gente tem enquanto embasamento teórico, nunca vai estar enquanto uma bandeira que poderá ser levantada. Entende? Pensa. Valeu. Deu para entender bastante. Vamos lá, vamos pensando, pensando. Você tocou em pontos muito importantes, que eu também venho pensando de certa forma, e foi esse também o caminho que eu tento fazer, porque sempre que eu quero chegar na questão dos por que eu estou discutindo projetos de sociedade, por que eu estou discutindo sociedade do amanhã, né, como é o título do texto do professor, eu tento explicar para as pessoas por que eu estou fazendo isso. E aí eu começo discutindo com as políticas de morte, justamente para a gente saber, para a gente nomear a nossa própria realidade, para saber o que a gente pode fazer a partir disso. Porque eu acho que o nome, como um leitor de Bell Hooks, né, não poderia ser diferente, eu acho que o nome ele é central para a gente compreender a nossa realidade. E eu tento sempre dar nome, assim como a Bell Hooks também, né, eu sou muito influenciado pelo pensamento dela. Dar nome às coisas ajuda a gente a também não só entender essas coisas, mas como fundar projetos. E esses projetos, certamente não, né? No nosso caso, o que a gente quer, esses projetos são projetos capazes de nos levar ao imaginários políticos. Eu acho que essa é a grande sacada do Abdias, não só do Abdias, mas também da Bell Hooks e de outros intelectuais negros, não só no Gostar, americanos, para não ficar nesse nesse eixo ocidental de pensamento, né? Mas a Lélia Gonzalez fala isso de alguma forma, a Beatriz Nascimento fala isso de alguma forma, e esses intelectuais vêm historicamente, nomeando aquilo que a gente pode chamar de futuro, né, enquanto uma metáfora de algo que precisa ser construído e que está sendo construído o tempo todo. Eu acho que isso é essencial de ser entendido também. E que a gente precisa construir esse futuro a partir de uma própria crítica ao tempo presente. Isso é uma coisa que eu estou sempre defendendo, e eu já até publiquei um rascunhozinho no Medium sobre isso, que é a importância de se criticar o tempo presente para a gente conseguir seguir. Porque se a gente não consegue entender, por exemplo, onde a gente erra enquanto movimento, onde a gente está enquanto povo, onde a gente precisa melhorar enquanto sociedade, a gente não consegue nomear nosso projeto de sociedade, que é o que a gente está pleiteando. E é isso que, de alguma
forma, constitui toda a minha prática intelectual, todo o meu ativismo intelectual, e para mim, esse é o real sentido da teoria. Então, por isso que eu admiro muito a sua trajetória e a sua pesquisa, o seu doutorado, porque na sua pesquisa eu vejo uma potencialidade que pode nos auxiliar a construir um projeto nosso, sociedade. Que não seja um projeto adaptado, um projeto de reforma do que a gente está vivendo, mas um projeto que seja reerguido a partir da experiência de povos que vêm sendo renegados pelo sistema capitalista, né, que é um sistema que silencia esses povos, é um sistema que mercantiliza esses corpos, é um sistema que está o tempo todo tentando exterminar esses povos da cena. E para mim, a sociedade do amanhã, né, e a filosofia política, a afroperspectiva é o que vai possibilitar isso, né, para o nosso povo. Por isso que quando eu te perguntei há um tempo se você pretendia usar alguma referência sobre amor na tese, alguma coisa assim, é porque o que eu venho trabalhando, não quero me arrogar Uhum. enquanto alguém que fundou essa pesquisa, mas o que eu venho estudando a partir do pensamento da Bell Hooks, a partir do pensamento do Henrique Vieira, do Cornel West, filósofos que de alguma forma Uhum. estão presentes a partir de categorias que não são tão polarizadas, são capitalistas, né, digamos assim, é justamente o amor enquanto um caminho, que implica em deslocamentos éticos, deslocamentos ontológicos, deslocamentos sociais, né, socioeconômicos, no sentido de reformar não, que essa palavra não é ideal para gente, no sentido de construir um novo projeto de sociedade, um novo imaginário político, e esse é o caminho, sabe? Inclusive, o segundo episódio do meu podcast, Outro Amanhã, foi sobre isso, eu tô sempre batendo nessa tecla, eu quero que as pessoas sempre estejam pensando na questão do amor. Eu acho que o amor, ele fornece pra gente um caminho, ele não fornece um projeto pronto, ele não fornece um projeto final, ele não fornece um projeto perfeito, mas ele, de alguma forma, dá um caminho, dá um método, dá uma possibilidade, e o que o Abdias faz é isso, né? Ele não nomeia, mas o que ele faz é isso. Então, isso é fundamental, fundamental. Eu gosto muito do Abdias, sobretudo por causa do... E também a Bell Hooks por causa da questão do amor, e é isso que a gente precisa estudar em filosofia política, é isso que a gente precisa trabalhar com os nossos jovens, não que eu falando assim, parece que eu não sou jovem, mas trabalhar com o nosso povo pra gente conseguir avançar, cara. Tipo, a gente tá no momento, como o Túlio Custódio disse, a gente tá no momento que é o momento ideal pra gente pensar e dar corpo ao impossível. Então a gente precisa, é urgente, pensar esse projeto de sociedade, que é um projeto que integra muitos aspectos, né, da sociedade, como meio ambiente, porque o Abdias vai falar de latifúndio, vai falar de exploração, e exploração não é só exploração capitalista no sentido de Uhum. pessoas, trabalho escravo, mas também exploração na natureza, porque isso é uma pauta central para gente, para os nossos Uhum. quilombolas, inclusive, né, para os indígenas. Ribeirinhos, né? Exatamente. E que a gente possa também reconstruir o nosso senso de comunidade, que é o primeiro passo, né? É. E é isso. Eu queria só te agradecer pela sua abordagem, você é incrível demais. Eu ia falar mais Ei, alguma coisa, mas eu esqueci. Depois eu lembrei, eu falo. eu lendo o seu texto, eu sou apaixonada pelo livro do Krenak, gente. Eu sou sim. Eu indico ele para todo mundo, que eu sou dessas mesmo. Eu acho que a gente tem que criar paraquedas coloridos. Eu sou apaixonada. E aí, eu fico pensando, não é possível a gente pensar um projeto de sociedade em que a gente não esteja em harmonia com a natureza. Não é possível, entende? Quando a gente não entender que isso aqui é uma casa, né, e que é preciso respeitar o rio, as árvores, né,
os pássaros, os animais, dentre tantas coisas. Enquanto a gente não viver em harmonia completa, não só com o outro enquanto humano, mas com a natureza, né? E aí eu sempre penso no Krenak quando ele fala, né? A gente desumanizou a natureza, né? Então, assim, e aí a gente pôs ela enquanto coisa, e se é coisa a gente corta, a gente mata, a gente polui, a gente faz o que quiser, né, com isso. E tá dando o quê? Tá dando ruim pra gente. E, infelizmente, a gente está num nível intelectual e moral que a gente só aprende através do contraste, né? Precisa da dor para entender, precisa de uma quarentena para entender, né, a necessidade os limites da tecnologia, o quanto é bom se relacionar com as pessoas, o quanto é bom frequentar a natureza, né, de uma forma saudável. A natureza está agradecendo essa quarentena, né? Ela está agradecendo mesmo, ela está respirando. A própria natureza está respirando, porque, assim, é impossível, gente. E cada vez estaria mais impossível. Se a gente não entender que não é possível bem viver em desarmonia com a nossa casa. É a mesma coisa de querer estar perfumado numa casa que está fedendo. Não é possível. Né? Mesma coisa de querer ir para uma festa dentro do lixão. Não é possível. Né? E é engraçado porque eu sempre discuto isso com o meu professor lá da UFRJ, que ele fala para mim assim, Lorena, as pessoas têm um ranço, né, com a categoria anarquismo, mas aí eu lembrei de você, porque ele fala assim, a gente pode chamar de amorismo, o que se quer é o bem para todos de fato, né? Se a gente quer chamar isso de quilombismo, chama de quilombismo. Se quiser conceituar enquanto amorismo, chama isso de amorismo. A gente só precisa entender que é o bem, de fato, o bem comum, que é o tal do ideal da política, que tem que existir e que não está existindo. Quando a gente pensa em bem comum, está sendo bem comum para quem nesse modelo que a gente está vivendo? Né? Então, falar de políticas de amor é pensar, de fato, num bem viver, num bem comum. E é muito doido, porque eu sempre questiono isso com as pessoas. O que você compreende como amor? Né? E amor é um conceito tão complexo, mas na minha cabeça, eu só penso em amor enquanto um querer bem. E o querer bem é a base. Porque quando se quer bem a qualquer coisa, você não vai fazer mal para ela. Né? Você não vai negar comida, você não vai negar condições habitáveis para viver. Né? Então, o querer bem, sendo a base de tudo, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Né? Mas entender que amar é querer bem, para mim, já faz com a gente compreender que, apesar da gente conceituar como quiser conceituar qualquer filosofia, qualquer teoria político-social, a base sempre vai ser o amor. O nosso problema é que, num histórico de sociedade cristã, o amor parece uma coisa religiosa, quando a gente pensa no amor dentro da política. Né? Parece que é uma coisa assim, já está entrando com religião, né? E aí é massa, porque ela traz o Luther King, né? E não tem como desassociar o Luther King e a função social dele naquele momento. Ele era um pastor, cara. Né? E aí, entender que o amor não é uma questão somente religiosa, que de fato ela tem que ser uma questão política, é um desafio nosso também. E o amor é a questão tão grande que, enquanto uma pesquisadora, que nem cristã, né, no sentido de católica eu sou, o amor é tão a questão que não é à toa que o maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, que a gente não sabe se amar, a gente não sabe o que é amor. E, então, pensar num projeto de sociedade, pensar numa sociedade do amanhã, não tem como chegar a pensar sobre isso sem se deparar com a questão do amor, do alto amor e do amor ao próximo. Né? E isso, assim, totalmente esvaziado de religião. Eu trouxe um exemplo do mandamento para a gente entender que, até pensando do ponto de vista religioso, isso é um fator fundamental para se viver bem. Né? E é um fator fundamental para se viver bem, porque simplesmente pode significar um querer bem. E a partir do momento que a gente compreende o que é querer bem para si, a gente compreende também o que é querer bem para o outro. Né? E isso faz parte da ideia de bem comum dentro da política. É o querer bem da sociedade, como viver melhor, como todos podem viver melhor. Então, o seu caminho, meu bem, é abençoado, porque eu acho que tem tudo para dar certo a sua teoria sobre políticas do amor. Eu entendo totalmente
a sua humildade em dizer que não é você que está teorizando sobre isso, mas você tem também que entender que você é um pensador que está contribuindo no desenvolver dessa teoria, né? Porque é uma coisa também que a gente precisa aprender enquanto povo preto, né? É o que eu disse antes, está nesse lugar também de empreendedor, né, de criador de conceito, de intelectual, que eu estou pensando sobre isso, né? Eu não estou aqui somente reproduzindo, eu estou refletindo e indo além disso. E é uma coisa que eu aprendi muito com o Foucault, a questão de pensar o presente e ir para além. Olha, eu tenho você como base, mas eu preciso caminhar mais. E isso é natural, né? E é foda, porque a nossa academia, o nosso sistema educacional, colonizado como nos treina para fazer nota de rodapé. E a gente tem que entender que não, a gente pode produzir uma ciência histórico-social, né, como o quilombismo, por exemplo. A gente pode, a gente tem a capacidade de projetar o que a gente quiser projetar, né? E passa sobre aquilo, em errar, em acertar, que eu acho que nem é uma questão de fazer um juízo de valor em errar e acertar, mas de entender os limites daquele tempo que você estava, né? E que é por isso que você só chegou até ali. Isso não pode ser visto sempre como um erro. Tudo bem também, a gente pode voltar atrás, sei lá, assim, olha, acho que não vai dar, não. Eu estou entrando em contradição. Porque é autocrítica, né? Como você mesmo fala, autocrítica do que a gente quer, do nosso tempo presente, do que a gente está fazendo, do que o nosso povo está fazendo. É necessário, a autocrítica é necessária, gente. Não tem condição. Senão a gente não caminha, né? A crítica, a angústia, ela é necessária, porque é ela que faz a gente ir. E de coração, eu espero muito que todos nós que estamos pensando sociedades do amanhã, ou que se não quiser falar de amanhã, mas está pensando no presente, que é o amanhã, que é o futuro, que é o ontem, que é o passado, que a gente compreenda essa necessidade de olhar o que é útil e positivo no nosso acervo, né? Que não vai ser fácil, porque esse acervo positivo está bem fechado e lacrado, é um trabalho de investigação mesmo, mas ele pode ser muito, muito inspirador para nós. Eu tenho muita fé nisso. Todo dia eu falo assim, caraca, sabe quando você termina de ler um livro e fala assim, gente, não achei nada que eu queria. Não tem problema, uma hora eu vou achar. Uma hora eu vou achar. Eu vou achar. Eu levanto todo dia assim, hoje eu vou achar alguma coisa, hoje eu vou achar alguma coisa, sabe? Ou no mínimo ter inspiração para alguma coisa. E é isso. E é cumprir a nossa missão até quando der. E se a gente não achar, também a gente faz. A gente cria, É isso, cara. constrói. É isso mesmo. Tô cansada. Eu que vou escrever isso aqui agora. É isso. É sobre isso. Eu não lembro quem é a autora que diz isso, mas é uma autora negra. Não lembro se é a Maia, se é a Alice Walker. Realmente, ou se é a Octavia Butler, não lembro, mas ela diz assim: se tem um livro que você quer muito ler e você ainda não achou, escreva, faça esse livro. Gente, eu tenho pensado muito isso, porque eu falo assim, eu não vou encontrar isso que eu quero, eu não vou encontrar isso que eu quero, eu vou ter que construir isso. E aí, o drama diário é pensar, como que eu vou fazer isso? Quando eu penso nessa tese minha, eu falo, sabe quando você já quer pular 4 anos para ver o resultado? Assim, o que vai virar? Porque assim, eu vou construir alguma coisa, só que eu fico pensando, como é que eu vou fazer isso? É isso que eu quero, eu não quero saber, é isso que eu quero. Mas como é que eu vou fazer? Não sei. Vou fazer. Eu não sei, mas eu vou fazer. Vai sair. Vai sair. Vai dar certo, gente. Felipe. E até perdi a linha do raciocínio aqui. E aí a gente fica nessa de, ai, será que eu vou conseguir? Será que não que vai dar? Será que a gente vai terminar, né? Porque é algo muito difícil. É por isso que eu gosto muito do retorno que o pessoal me dá e gosto muito também de dar aula sobre isso, sobre amor, sobre pensamento negro, porque eu acho que esse tipo de retorno é o retorno mais importante, porque é o que me ajuda, de fato, a construir o que eu estou construindo, né? Bem no sentido de que a gente não está fazendo nada sozinho, né? Porque se eu fosse sentar sozinho, não ouvir retorno de ninguém, coitado, eu ia estar sentado até agora. E aí é o retorno das pessoas que me ajudam a pensar qual caminho que a gente pode seguir, a gente vai montando por pedacinho, né? Tijolo, como diz o novo álbum da Alcione, tijolo por tijolo, e aí a gente consegue construir o nosso castelo.
A né? Sociedade da Manhã. Eu tenho pensado muito, eu tenho analisado o álbum novo do Amarelo, do Emicida, né? E aí, eu até postei uma foto ontem, numa música, eu acho que chama, eu não sei o nome ainda, eu só sei o trecho que ele fala assim, ó, pro mundo em decomposição, escrevo como quem manda cartas de amor, né? Porque é isso, cara, a nossa escrita, diante de tanta desgraça, que na minha terra aqui, gente, eu fui criada que a gente não pode falar essa palavra, mas diante de tanta coisa ruim, eu tenho entendido que a gente tem que escrever como quem manda carta de amor, sabe? Como quem escreve carta de amor. De fato, com uma esperança ali, sabe? Não sei se é. Essa palavra é tão batidinha, mas é isso mesmo. É escrever como assim, galera, tá ruim, mas a gente pode transformar. É um processo de ter consciência de que a gente pode transformar, né? E a guerra é tão foda que não é à toa que é o campo ideológico que é a nossa maior embate. É o nosso maior embate, né? E é justamente onde a gente escolheu, tá? Olha aí que miséria. Eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui, Deus? Ai, God, mas tá bom. Dá pra fazer pergunta sim. Inclusive, deixa eu só comentar. Eu gosto muito desse álbum do Emicida. E, e eu gosto muito do podcast que ele fez explicando o álbum. Né? Aquele primeiro podcast do MC, são 3 episódios. O primeiro episódio, aquilo ali é uma aula de filosofia. Pra mim, Eu não assim. ouvi, cara, vou ouvir. Gente, quando você escuta aquele episódio, você fala, cara, isso é filosofia. A gente busca isso, a gente não acha. E o Emicida tá lá dando filosofia pra gente o tempo todo. E a função da filosofia devia ser essa, né? De dar um sentido. E de alguma forma, fornecer um instrumento pra gente pensar o tempo presente. E o Emicida faz isso. O Emicida faz isso com a música. Ele faz isso com o que ele fala, com a história, as histórias que ele conta. Isso pra mim é o que mais dá sentido a coisa. Eu acho isso incrível. Sobre a questão dos embates também, é legal salientar, e aí tem até um autor que eu gosto muito, que acho que você conhece, que é o Fel Instar, autor do livro Afrotopia, e que ele vai falar que fundar uma utopia não é tipo, conceber o impossível, mas pensar configurações dos possíveis a partir, pensar espaços dos possíveis a partir da ação e do pensamento. É exatamente isso. A utopia não é tipo, vai acontecer, vamos esperar, dias melhores virão. Não, a gente vai fazer os dias melhores, a gente vai caminhar rumo aos dias melhores e um dia isso vai acontecer. A gente não sabe se vai ser na próxima geração, daqui a 500 anos, mas um dia a gente vai acontecer, a gente está trabalhando para isso. É isso, é isso. E é o que eu falo sempre isso nas minhas aulas. A gente vive, a vida é um campo de possibilidades, então tudo é possível, tanto positivamente quanto negativamente. Se tudo é possível, por que não imaginar mundos habitáveis possíveis? Por que não imaginar o que há de positivo enquanto algo possível? Para que ficar vibrando aí na negatividade? Eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Gente, e recordando sempre, né? Porque, é muito utópico pensar num projeto de sociedade. Ok, é tão utópico que o que a gente vive hoje foi um projeto. Pensaram sobre isso, né? Escreveram sobre isso. Fundamentaram isso. Tudo, entende? Exatamente. Mas eu fico pensando sempre o quanto isso é um embate para tentar desmerecer o campo das ciências humanas, e é a nossa área, né? Que é essa área de analisar o presente, de analisar a sociedade e pensar assim, não está dando mais assim, vamos seguir por aqui, né? Por quê? Isso são estratégias de não sair do status quo. Não tem como viver sem capitalismo, gente. É tão possível que há comunidades que vivem sem, né? Só que é tão perigoso fazer todo mundo entender que é possível, que é mais, né, favorável dizer assim, caraca, porque aí nesse momento, mas o amanhã nem existe, para esse processo evolucionário não existe. Agora pensar em desenvolver, em investir milhões, né, na tecnologia, porque, né, para o nosso amanhã ser mais confortável, para o amanhã não sei o quê, aí o amanhã existe. Eu fico só assim observando, né? Então tá bom. Então tá bom. O amanhã existe a depender do quê? De quais interesses?
Mas aí eu fico também refletindo muito sobre uma coisa, e eu deixo isso para vocês, que isso é uma questão tão mais profunda, tão além de uma questão política, né, que aí a gente entra numa ética, porque a gente precisa analisar qual é o nosso nível moral que nós estamos, que é tão difícil tentar conceber um mundo em que a gente, de fato, possa entender o que é igualdade. Ou seja, onde eu possa ficar bem sabendo que tem uma outra pessoa que está vivendo a mesma condição que eu. Né? Eu fico pensando, gente, que nível moral é esse que a gente está, que a gente não consegue, a gente, entre aspas, né, branquitude, pensar em um mundo em que seja possível as pessoas viverem tão bem quanto eu vivo. E o viver bem, gente, só significa comer bem, dormir bem, questões básicas, né? Ai, peraí. Caralho. São questões básicas. Eu não estou falando de ficar... que também é uma coisa que a gente merece, mas, tipo, né, ter acesso a coisas, sabe assim, que teoricamente, diante de quem não tem nada básico, é fútil, né? Mas, enfim, ter acesso aos acervos que nós produzimos, que é essa a questão, que nós produzimos e não temos acesso. Então, eu digo, pensar o amanhã está para além do político, porque a gente precisa pensar o nível moral que a humanidade está e que ela precisa alcançar para conseguir pensar numa sociedade sem Estado, por exemplo. Onde a gente consiga pensar, de fato, o bem comum em coletividade. Né? Então, são muitas coisas a se pensar, porque não tem como pensar um sistema político sem pensar no sistema econômico e sem pensar numa questão ética, né? Que vai conduzir a nossa moral, né? Que vai nos ajudar a reformular a nossa moralidade. Enfim, são muitos campos, né? E precisamos de muitas pessoas pensando, porque é muita treta, gente, mas a nossa função é isso, a gente não está vivendo em vão, né? A gente está aqui para fazer alguma coisinha. Inclusive, ficar no Instagram. Vendo vários nadas. É o descanso. Quem queria Elizabeth. perguntar? Pode falar, Elizabeth. A Lorena meio que já me respondeu, mas eu vou fazer assim mesmo a pergunta, porque eu acho importante, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Se eu não me engano, a primeira reunião aqui do LEAC eu tinha comentado, né, sobre como eu tenho essa dificuldade em pensar futuro, porque a gente fica muito pautado em questões emergenciais, basicamente tudo que a Lorena falou assina embaixo. A gente fica muito querendo entender o que está acontecendo agora, e isso ocupa a gente, para que a gente não consiga pensar o futuro. E aí, pensando no livro do Abdias, como eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu li, porque foi a primeira vez que eu li o livro, que já partia do pressuposto que precisa mudar. E aí, a parte desse pressuposto de que já está ali, assim, construído minimamente, é detalhado, falta prática, assim, isso tinha me chocado, porque eu lia muitos livros que problematizava e não apontava nenhum lugar para ir, e o Abdias apontou. Isso me chocou muito, assim, do início até o fim. E principalmente porque eu faço ciências sociais, e aí uma discussão, né, porque é um lugar branco como todos os outros, é dentro da academia, e tem essa discussão da neutralidade que o Abdias bate muito, né, ele diz que aquela ciência não é neutra, ela foi construída por uma pessoa branca e ela tem um papel político, né, e quando ele diz isso, me choca porque ele junta, se eu não me engano, ao conceito de inteligentista, que é o que a Lorena estava falando sobre como isso é a forma que vai moldar a nossa política, a nossa forma de agir, né? Que o Ocidente, acima de tudo, é essa forma de pensar. E aí, pensando na população negra, eu queria saber como é que a gente vai lidar com isso para trabalhar, porque para colocar o quilombismo em prática, é preciso que as pessoas queiram, assim, não é um trabalho coletivo de pessoas que entendam. Então, até que ponto a gente vai ter que fazer esse trabalho entre os nossos, de trabalhar sem inteligentista, porque a gente ainda vê que até
mesmo na gente, que estamos em academia, propondo esses debates, essa subserviência, né, ao branco que está intrínseca na gente, algo até mesmo bem impensável, no subconsciente, de sempre levar eles em conta, de sempre abaixar a cabeça e botar os projetos políticos deles na frente. Então, eu queria saber como trabalhar isso com pessoas que estão fora da academia, com pessoas que não estão nesses espaços, também com pessoas que estão, para que a gente consiga criar esse senso de comunidade e colocar o quilombismo em prática. Eu acredito muito que antes de querer, né, que essa teoria, querer colocar essa teoria em prática, nós colocar essa teoria em prática, como você disse, que as pessoas têm que querer colocá-la. Antes de querer, a gente precisa conhecer e acreditar. Sem isso, gente, né? E eu bato mais na tecla do acreditar. Enquanto nós não acreditarmos que é possível nós projetarmos o nosso amanhã, a nossa forma de organização social, a nossa forma de viver, a nossa forma de amar, a nossa forma de ser... Ou seja, enquanto a gente não acreditar que a gente é capaz de ser o agente, o condutor da nossa história, não vai existir o querer colocar em prática, né? E é isso, né? E antes de chegar no acreditar, tem que se conhecer. Que você, por exemplo, colocou enquanto um exemplo de não conhecer esse texto, né? Dentro das ciências sociais, o que não é novidade. Né? Eu comentei isso no começo, dentro do próprio movimento negro mesmo. As pessoas não conhecem, porque a gente problematiza, e não, né, em sua maioria, os nossos intelectuais, dentre os ativistas políticos, está problematizando, né, no sentido de tentar resolver, o nosso povo tem que viver, por exemplo. Mas vai viver como? Aí que tá. Não é só viver. A gente quer viver como, né? Eu compreendo muito que, né, antes de pensar no como, a gente tem que estar vivo, mas o como tem que estar andando junto, a gente tem que começar a entender que a gente tem o poder, a gente pode escolher, né, dentro da medida do possível, como a gente quer viver, né? Porque enquanto a gente não tiver isso aqui dentro, eu não estou dizendo que é só uma questão de escolher, eu quero escolher viver assim, eu estou vivendo. Não, a gente sabe que as condições sociais, entre tantas coisas, condicionam muito. Mas a gente tem que saber como que eu quero viver, gente. Como que a gente quer que o nosso povo preto vive, né? Então, enquanto esse como não tiver ali do ladinho, do viver, a gente não vai querer colocar tanto esse projeto, né, do quilombismo, ou dentre outros, pensados pelos povos que são as principais vítimas do genocídio, a gente não vai conseguir colocar isso em prática. E aí, eu penso que, por exemplo, dentro da academia, como a gente vive de fato, né, assim, pedindo benção dessas teorias, e o Abdias vem dizer, como que essa ciência criada pela inteligência branca vai nos ajudar se a função dela é nos colocar enquanto subalternizados? É ela que atesta isso. Então, para uma revolução preta, a gente tem que criar os nossos próprios pensadores, os nossos próprios sociólogos, os nossos próprios filósofos, né? E isso é o que a nossa geração está fazendo. A partir do momento em que a gente traz os nossos referenciais enquanto ponto de partida para uma produção científica, né? E isso eu não estou dizendo que é fácil e que a gente vai parar de pedir benção para essa galera aí, porque não, dentro da academia é assim, ó, você tem que trazer um balizado por outros, né? Para que eu conseguisse discutir racismo de Estado, eu tive que me basear no Michel Foucault para ser aceita, né? E ali eu trouxe o Eli, ali eu trouxe o Mbembe, ali eu fui trazendo a galera, Racionais, Emicida, eu vou trazendo quem pode me ajudar e demonstrar que o povo preto está morrendo. E não é só o Michel Foucault que tem capacidade de dizer isso, a gente também tem autores, mas para isso eu preciso pedir benção ainda para o Michel Foucault, para que a porta seja aberta para eu trazer essa temática, né? Então, assim, como trazer isso para nossa galera, como eu disse, eu penso, como eu estou na academia e você está na academia, eu acho que a nossa função é onde a gente está, em primeiro lugar, né?
Então, buscando construir a nossa inteligentícia, né? E construir isso como? Trazendo o referencial que a gente puder, né? Nessa ginga, no meio desses autores que a gente ainda tem que dançar com eles, porque senão a gente não segue o nosso diploma, né? Infelizmente, a gente ainda está nesse processo de ter que ter o selo de legitimidade deles. Mas a gente tem que entender que faz pouco tempo que a gente saiu de um sistema escravocrata, que não saímos, na verdade, mas que, né, nós já estamos nesse início de um processo em que a gente já pode trazer, por mais que muitas críticas e dificuldades, e tentando não, precisando a todo tempo ratificar que é um pensamento válido, que é um saco isso, mas a gente tem que tentar ratificar todo o tempo que é um pensamento válido e que vale, por exemplo, ser considerado enquanto filosófico, que é o meu caso, eu tenho que ficar brigando para dizer que, olha isso, um exemplo para vocês verem. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo um mapeamento de quais são os principais temas da filosofia política, né? Mapeando tudo, desde os principais autores, para, sabe o quê? Somente para dizer, quando eu quiser falar que o Abdias é um filósofo político, eu consiga demonstrar, na teoria dele, que ele tem todos os pontos que a filosofia considera necessário para ser um pensamento filosófico político. Olha o serviço que eu tenho que fazer, simplesmente para dar legitimidade para o que eu escrever. Mas eu tenho fé que, ao fazer isso, outras pessoas que vierem depois de mim não vai ter que precisar fazer isso, sabe? É foda, mas é o processo que eu me encontro agora, e se a gente quer tentar que, pelo menos, o quilombismo chegue, eu preciso entrar nesse jogo e a travessia requer isso, né? Então, é o que eu tenho pensado, né? É isso, gente. Eu não sei se te respondi, sabe aquele momento que eu só peguei as palavras-chave e fui lembrando, e fui falando, e fui falando. Respondeu. É isso. Alguém tem mais algum comentário, pergunta, sugestão, indicação? Não sei. Fale agora, eu quero dizer para sempre. Tchau. Tá. Então eu queria, mais uma vez, já são 7h25, né? A gente já tá aqui há um tempinho. Eu queria agradecer a professora, mais uma vez. Eu acho tão engraçado me chamar de professor. Eu também tô aqui, até parei pra... É engraçado, eu fico assim quando as pessoas me chamam. Eu lembro que eu sou professora também. Eu sou tão pesquisadora, que eu lembro que eu sou professora também. Tá certo. Eu também não gosto quando as pessoas me chamam de professor, não. Acho estranho. Não é um não gostar. Eu lembro, aí a pessoa me lembra que eu sou professora, sabe? Eu esqueço desse rolê. Como eu não estou na sala de aula, é estranho isso. Sim. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez por aceitar o convite, pela abordagem do tema. Foi inspirador. Eu acredito que tenha sido fundamental para todo mundo aqui também. E aí, assim que o pessoal for dando retorno no grupo, eu vou te mandando também. Foi ótimo, ótimo de verdade. Então, muito obrigado. Ai, que bom, gente. Eu quero muito, 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 muito agradecer vocês por estar se predispondo a pensar outros amanhãs, sabe? A pensar um outro modelo de sociedade. Porque a gente precisa muito disso. Eu tenho ficado muito triste, de modo assim, que eu estou fingindo que eu não estou vendo tudo que está acontecendo, porque eu sei que é necessário, mas eu já estou num estágio, né, em que, como está me adoecendo, eu preciso pensar em outras coisas e pensar positivamente. Então, eu espero que a gente possa respirar, né, nesse mundo, nessa sociedade do amanhã, com tranquilidade, sem medo, né? Que é uma coisa tão básica, mas que nessa sociedade democrática que nós vivemos, nem respirar a gente pode, né? E, enfim, espero que a gente esteja em harmonia com a mãe natureza, espero que a gente esteja em harmonia com o nosso eu mesmo, porque sem isso não vai rolar também. Não adianta pensar num amanhã sem pensar numa estabilidade intelectual, moral, física e espiritual. Né? A gente tem que começar a entender o que é estar dentro de um corpo, né? O que é esse ser estar no mundo. É fundamental,
né? Porque, por mais que a gente vive em sociedade, a sociedade é composta de indivíduos. Então, antes de pensar um bem comum, a gente tem que pensar o bem para si. Como é o seu estar bem, né? E numa sociedade que te faz acreditar que na verdade não é o ser, mas é o ter, buscar o equilíbrio é fundamental, né? O equilíbrio pessoal para pensar essa sociedade do amanhã. Então, muito obrigada por vocês existirem, estar pensando isso, né? E vamos que vamos. É sobre isso. Eu vou encerrar a gravação, então, aqui.